Amigas, amigos, olá! Cidade de Teotitlán, no estado de Jalisco, no México, na parte ocidental do México, costa do Oceano Pacífico. Nessa localidade de Teotitlán foi encontrado, no rancho Izaguirre, restos mortais de pessoas que foram carbonizadas, supostamente pelo crime organizado. Em manchete da BBC News Brasil aparece: as chocantes descobertas em local de recrutamento e extermínio de cartel do México. A reportagem destaca uma lista encontrada no local, algumas dezenas de nomes de pessoas que teriam supostamente sido mortas nesse rancho Izaguirre. Mais ainda, nesse rancho foram encontrados centenas de pares de sapatos. Por que há pares de sapatos e não há os seus donos? Porque há pares de sapatos e há restos de pessoas carbonizadas. Porque nesse sítio era feita sistematicamente a morte e cremação dessas pessoas. O que remete, portanto, ao problema dos cartéis da droga, dos cartéis do crime do México. Nós temos ainda hoje a presença de cartéis da droga no México ocupando uma parte significativa, na verdade quase todo o território mexicano, os conhecidos cartéis Sinaloa e Juárez no norte do país, no Golfo do México, o cartel que recebe esse nome, Cartel do Golfo, e na região de Jalisco, o cartel Nova Geração de Jalisco. Esses cartéis produzem ações espetaculares de terror na sociedade mexicana, inclusive esta evidenciada recentemente agora em março de 2025 no rancho Izaguirre. Para nós entendermos melhor o que aconteceu no rancho e as complexidades deste episódio especificamente, as complexidades do crime organizado no território mexicano, talvez seja melhor nós traçarmos uma linha do tempo dos eventos mais importantes. Essa linha do tempo, para nós entendermos o rancho Izaguirre e o crime organizado mexicano, parte de setembro de 2024. Foi realizada uma operação policial em Teotitlán e nesse rancho Izaguirre foram encontradas 2 pessoas presas, que foram libertadas, uma pessoa estava já morta no rancho e 10 pessoas foram presas. Perfeito. E o que mais aconteceu? Mais absolutamente nada. Então, acabou por aí o episódio do rancho na cidade de Teotitlán. Porém, no México existem mais de 120 mil pessoas desaparecidas agora no século XXI. Há uma quantidade grande de desaparecidos, o que suscita grupos na sociedade civil de pressão para encontrar esses desaparecidos, pressão da sociedade civil para que as autoridades deem uma resposta em relação a esses desaparecidos. Desde a pressão na sociedade civil, novas investigações foram feitas no campo e no dia 5 de março foram descobertos muito mais restos humanos carbonizados neste campo, donde se suscitou uma primeira polêmica. Qual seria essa primeira polêmica? Restos carbonizados de pessoas. Daí haver uma manchete do jornal Infobay que diz: Teotitlán, esta é a cidade em Jalisco onde um crematório clandestino estava localizado no rancho Izaguirre. Mas no mesmo dia nós temos o jornal La Jornada dizendo: não há evidências de crematórios na fazenda Izaguirre em Teotitlán. Por que essas informações aparentemente opostas, contrárias? Porque o rancho Teotitlán passou a ser apropriado político-ideologicamente como um instrumento de pressão político-partidária no México, contra inclusive a atual presidenta do México. Houve quem passasse a dizer que no rancho Izaguirre havia um campo de extermínio, com fornos crematórios para as pessoas. Quando a gente fala campo de extermínio e forno crematório, vem imediatamente à mente a Alemanha nazista. E houve quem fizesse o absurdo de comparação do rancho Izaguirre com Auschwitz. Será que o rancho Izaguirre é Auschwitz mexicana? É claro que não. Mas será que não havia gentes sendo mortas e cremadas nesse rancho Izaguirre? É claro que existia. E, portanto, nem tanto a manchete do Infobay e nem tanto a manchete do La Jornada. Na verdade, como eu coloquei anteriormente, este episódio de sofrimento atroz para as populações mexicanas passou, infelizmente, a ser apropriado político-ideologicamente, político-partidariamente por diferentes setores da sociedade.
Justamente por conta disto e pela leniência das autoridades locais em relação à primeira investigação em setembro de 2024, em 12 de março de 2025, a Procuradoria-Geral da República federalizou as investigações no Rancho Izaguirre, nacionalizou, na verdade, as investigações no Rancho Izaguirre. Isso suscita, então, este outro problema do México. Trata-se de um conjunto de autoridades de caráter local regional que não tem força diante do crime organizado. Que se tentar ter força diante do crime organizado é por ele massacrado. E, portanto, só tem as autoridades nacionais que poderiam dar um encaminhamento mais adequado para essas investigações. Notem que isso não deixa de dialogar com a sociedade brasileira. Nós temos o policiamento, nós temos as instituições políticas, principalmente em nível municipal, mas também estadual e até federal, ligadas a necessidades do crime organizado. PCC, Comando Vermelho e assim sucessivamente. No México isso também acontece e talvez com uma força muito maior. Bom, dada a nacionalização das investigações a partir do dia 12 de março, no dia 25 de março vem mais uma notícia acerca do rancho. Uma notícia veiculada pela Reuters da seguinte maneira: Rancho do Horror do México era local de treinamento de cartéis e não campo de extermínio. Mas peraí. Por que restos de pessoas carbonizadas em uma área de treinamento de cartéis? Mas por que treinamento do cartel? Por que carbonização de pessoas mortas? A gente consegue entender tudo isso na seguinte perspectiva: os cartéis precisam de grandes quantidades de pessoas que são soldados dos cartéis. Essas pessoas são arregimentadas à força e levadas para treinamento. E se essas pessoas resistem ao sequestro? E se essas pessoas não conseguem terminar o treinamento? Essas pessoas são mortas e os seus corpos são carbonizados em áreas como esta do Rancho Izaguirre, o que mostra um esforço do crime organizado de uma espécie de fábrica de sicários, fábrica de mercenários para as necessidades do crime organizado. Mais ainda, todo mundo sabe desses episódios. O Rancho Izaguirre, nós vamos ver na sequência, é uma novidade para a comunidade internacional, mas não é uma novidade para a sociedade mexicana, o que mostra então um crime organizado patrocinando atividades criminosas, dantescas, a céu aberto, à luz do dia, às claras, né? De modo que isso demonstre força frente às autoridades, demonstre força frente à sociedade, que aumenta o poder em termos ideológicos, em termos simbólicos, do próprio crime organizado. Como mais uma camada de complexidade dentro desse processo, nós tivemos no dia 31 de março um show em homenagem a El Mencho, que é uma das lideranças do cartel Nova Geração de Jalisco. Em manchete do El País está escrito: indignação no México por tributo de drogas a El Mencho em show em Guadalajara. Guadalajara é uma grande cidade mexicana. Guadalajara fica a 60 quilômetros de Teotitlán, onde está o rancho Izaguirre. Vamos em uma analogia, tá? Guadalajara, São Paulo, tá? Rancho Izaguirre em Jundiaí. Depois de um episódio dantesco como esse episódio do Rancho Izaguirre, digamos em Jundiaí, na cidade de São Paulo, se faz um show musical e em homenagem à liderança criminosa deste grupo, deste cartel. É realmente chocante. O que mostra então mais uma camada de complexidade junto ao crime organizado mexicano, a chamada narcocultura. Existe uma narcocultura que se mostra na promoção de eventos, em filmes, em pinturas, em um gênero musical, entre outros os narcocorridos, um gênero musical com músicas que às vezes fazem apologia a drogas, apologia a lideranças criminosas. E tudo isto contribui para uma sedução da juventude mexicana, principalmente em áreas mais pobres. São jovens que são seduzidos por uma narcocultura de ostentação de riqueza, junto, como eu disse, a jovens relativamente pobres. Em uma sociedade mexicana neoliberal que tolhe
que impede as condições de inclusão e ascensão social para esta juventude mais pobre, principalmente os descendentes de indígenas dentro do território, dentro da sociedade mexicana. Nessa perspectiva, entretanto, essa narcocultura seria apenas um recurso sedutor para pobres, jovens inocentes, mas é mais do que isso, como eu já tinha construído anteriormente. Então, quem não é seduzido de acordo com essas necessidades do crime organizado é recrutado à força para as diferentes necessidades dos cartéis criminosos, através de uma política de medo que é inculcada junto às populações. Novamente, em uma analogia frente à sociedade brasileira, vamos pensar nas periferias pobres da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, controladas pelo crime organizado. Uma das únicas formas de inclusão e ascensão social de populações jovens e pobres dessas regiões é o crime organizado. Então, novamente, não é uma opção pelo mal, é um contexto que suscita uma facilitação de inserção dessas pessoas no crime organizado. E se a pessoa de alguma forma é resistente a essas demandas? Ora, o crime organizado atua e em áreas nas quais o Estado deixa um vácuo de poder, vácuo ocupado pelo crime organizado. O crime organizado pode fazer o que ele bem entender com essas pessoas, toda sorte de atrocidades estará dada para essas pessoas. E daí a gente tem algo parecido ou bastante inflacionado no território mexicano. Isso a gente vê através dos números. Desaparecidos no México desde 2006, 126 mil pessoas. Homicídios no México em 2023, 35.700 homicídios. Vejam, os homicídios no México em 2023 estão num número levemente menor do que aqui no Brasil. Entretanto, a quantidade de pessoas desaparecidas é muito maior, evidenciando, então, quem sabe, uma violência desse crime organizado maior no México do que acontece aqui no Brasil. E como resolver este problema? Bom, nós temos uma narcocultura que acaba sendo um fator de reforço do crime organizado, na medida em que essa sedução da juventude, na medida em que há uma legitimação do próprio crime organizado. Uma primeira ideia seria a proibição desta narcocultura, em especial dos ditos narcocorridos, esse gênero musical. Ideia tosca, porque a ideia de narcocultura vai muito além do gênero musical. Essa narcocultura está nesta palavrinha que eu acabei de utilizar, nesse neologismo, produzido com a colocação do prefixo narco antes de várias outras palavras. Narcocultura, narcocriminalidade, narcopolítica e assim sucessivamente. Isso faz parte de uma narcocultura do ponto de vista discursivo, do ponto de vista da linguagem, fazendo com que haja, então, a partir da linguagem, o reforço da posição do crime organizado na sociedade mexicana. Agora vejam, ninguém vai proibir que o jornalista escreva narcopoliciamento, narcopolítica, ninguém vai proibir isso. Mas o que setores conservadores da sociedade, que entendem de maneira míope o problema, o que esses setores vão querer proibir? Vão querer proibir principalmente o gênero musical. Gênero musical egresso de populações mais jovens destas áreas que são mais gravemente afetadas pelos cartéis criminosos. Então é o combate da consequência, é combater a vítima e não combater a causa do problema. Nós temos algo parecido aqui no Brasil. Existem hoje, e dado o crescimento de uma extrema-direita moralista, diferentes instrumentos ou iniciativas de combate ao rap e ao funk no Brasil, inclusive com a ideia de proibição de financiamento público para esses gêneros musicais. Isso está dado aqui no Brasil na atualidade e é algo análogo ao que a gente tem no México atualmente. Mais ainda, no México, para nós finalizarmos, nós temos um problema a mais que não aparece aqui no Brasil: fluxos migratórios. Os fluxos migratórios bastante fortes da América Latina em direção aos Estados Unidos são afunilados no território mexicano. Como eu disse, o território mexicano é coberto em grande parte pelo crime organizado por diferentes cartéis criminosos que passam a extorquir dinheiro desses migrantes
que passam pelo território mexicano, por vezes passam a arregimentar esses migrantes, que podem passar a trabalhar para o crime organizado ou, caso contrário, são mortos. Como a gente pode encontrar na manchete do La Jornada no velho ano de 2011, os Zetas executaram 72 migrantes pelas costas. Los Zetas era um cartel muito poderoso nos anos 2000 e início dos anos 2010 e que hoje não existe mais. Esse cartel atuava principalmente nas partes norte, nordeste e no Golfo do México. Hoje ele não existe, mas ele patrocinou este ato violento em 2011. E a reportagem destaca, segundo o único sobrevivente desse massacre, eles foram sequestrados e foram obrigados a trabalhar para o crime organizado. Como eles se recusaram, eles foram mortos pelo crime organizado. Não é exatamente como a ideia do campo de treinamento do Rancho Izaguirre, é a mesma ideia, só que lá no ano de 2011, como eu disse no começo do podcast, o episódio do Rancho Izaguirre chocou o mundo em março de 2025, mas é algo recorrente para o México ao longo dos últimos anos como resultado da patética guerra às drogas exportada pelos Estados Unidos. A gente encontra outras manchetes com a mesma lógica de pressão em relação aos imigrantes, como da BBC News Brasil, em 13 de maio de 2012, bilhete encontrado com 49 corpos afirma que cartel Los Zetas é responsável por mortes. Vejam, o Los Zetas, tal qual na manchete anterior, matou agora 49 pessoas, mas colocou, vamos dizer, uma etiqueta em cada uma das pessoas, para que todo mundo soubesse para que todos soubessem que foram os Los Zetas que mataram essas pessoas. É a ideia, então, de patrocínio do terror. É o terrorismo, na sua significação mais clara, inculcando medo para haver mobilização política de acordo com a demanda de quem de quem opera essa atividade terrorista. E ainda para finalizar, para nós evidenciarmos que essa ideia de campos de morte no México não vem da semana passada, uma outra manchete da BBC News Brasil de 2019, campos de extermínio, disse a BBC News Brasil, usados por cartéis mexicanos para fazer desaparecer centenas de pessoas. E ainda diz uma depoente nessa reportagem, diz Graciela Pérez Rodrigues, praticamente todos os vizinhos sabiam, mas não disseram nada. Não disseram nada por quê? Pelo medo, pelo terror. Trata-se de um problema grave dos cartéis da droga, os cartéis criminosos mexicanos. Não é uma exclusividade do México, estão presentes em outros países da América Latina, na América Central, no Equador e aqui no Brasil, Comando Vermelho, PCC. Tudo isso não deixa de ter raízes na guerra às drogas que os Estados Unidos passaram a praticar, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Guerra às drogas que é patética no seu objetivo declarado de combater as drogas, mas que é muito boa na fomentação do crime organizado na América Latina e se desdobra em episódios como esses que nós analisamos hoje no podcast. Era isso para hoje. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!